Então, esse é um artigo que eu publiquei, e ele é um artigo em Florística e Fitossociologia de Plantas do Cerrado. Já disse, já falei. Ah, eu não sou da área, não importa. A estrutura, ela é a mesma. Então, aqui a gente está olhando essa desconstrução do artigo em base na metodologia que foi utilizada. Obviamente que se você tiver artigos cienciométricos que foram feitos dentro do tema que você tem interesse ou correlacionados, a gente vai desconstruir ainda mais profundamente, destrinchar mais profundamente, porque aí o nosso objetivo é também entender os achados daquilo ali para minha discussão. Nesse caso aqui, eu quero que você olhe nessa desconstrução pensando do ponto de vista de análise cienciométrica, beleza? Olha só, primeira coisa aqui, vamos já diretamente. Não, deixa eu mostrar para vocês como que fica bem bonitinho. Vou começar aqui na introdução. Então, a introdução, você vai apresentar o seu problema de pesquisa, o que você quer pesquisar e tudo mais. Você vai contar a problemática que se tem, tá? E aí, depois disso, depois de você situar, né, o leitor dentro daquilo que você vai buscar, nesse caso aqui eu não vou entrar nesses detalhes, porque não sei de qual área você é, então para mim o importante é que você aprenda a fazer essa leitura e a cienciometria. Depois da gente fazer, então, essa introdução, contextualizar o tema, trazer o problema para o nosso trabalho, você vai falar o que você vai fazer no seu trabalho. E aqui, especificamente, a gente colocou, ó, nós vamos performar uma análise de science mapping, né, de mapeamento da pesquisa de ciência, para investigar os padrões e as tendências na pesquisa de comunidades de plantas no cerrado, blá, blá, blá. Aí vai colocar o que você vai fazer, né? Identificando as tendências históricas e temporal nas publicações. Então, vamos lá. O que é o objetivo aqui? Então, aqui, especificamente nesse artigo, a ideia é fazer uma análise de cienciometria, né, de science mapping, para investigar os padrões e as tendências. Vou marcar aqui de rosa. Depois, ele fala, né, que, no caso eu, vai também identificar as tendências históricas e temporais nas publicações. Vamos marcar aqui, então, de outra cor, porque isso aqui já é outro objetivo. Vou marcar de verde. Depois fala que quer identificar os artigos, os journals, as revistas mais relevantes. Vamos marcar, isso aqui também é outro tipo de análise, concorda comigo? Ó, encontrar as revistas mais importantes é diferente de encontrar as tendências históricas e temporais das publicações. Quando a gente está falando aqui de tendência histórica e temporal, é porque a gente está colocando ano de publicação, como que essas publicações ocorreram ao longo do tempo. Então, a gente está considerando os anos aqui. Depois, além disso, os autores eles querem identificar quais são os autores, as instituições e os partnerships, as parcerias para publicar nessa área. Então, são mais outros 3 aspectos, cada um a gente consegue fazer um tipo de análise distinto. Então, eu vou colocar aqui os autores de azul, as instituições de roxo. Você deve estar pensando, nossa, Nath, mas como assim? Você está porque aqui é para você aprender a destrinchar. Então, quando você estiver fazendo a sua leitura, você já vai fazendo dessa forma aqui. Nossa, ele quis enxergar, então, vários elementos e agora a gente vai identificar quais foram as análises feitas aqui dentro para que ele conseguisse, então, responder e chegar a esses objetivos aqui. Só que não para aqui não, olha só. Eu gosto desse artigo que eu achei ele um modelinho para a gente correr as análises de cienciometria. Olha, ainda coloco o seguinte, que especificamente ele quer entender se ações afirmativas do governo aumentaram a produção científica com a política do ReUne, que foi uma política implementada em 2007. Só que isso daqui é específico para o meu trabalho, para a minha pesquisa, então tá ligada com os meus objetivos aqui, bem específicos dentro do tema que eu separei, então não vou explorar isso aqui com você, tá? Se fizer sentido para você, aí tudo bem. Nesse caso aqui que a gente quer destrinchar, né, como é feito um trabalho cienciométrico, não.
E aí, seguindo aqui adiante, o que acontece? Os autores aqui quiseram verificar se autores que publicavam mais, tá? Autores que tinham uma dominância no campo, eles tinham publicações e tendiam a publicar em jornais de maior fator de impacto. Então, era assim, ó, esse autor aqui, ele domina, ele tem maior publicação ao longo do tempo. Será que ele também tende a publicar em revistas de maior impacto? Então, era um outro objetivo dentro do trabalho, que dependendo daquilo que você quiser avaliar, pode ser sim interessante. Pronto, isso daqui, então, são cada um dos elementos que tem uma estatística envolvida aqui. Depois, ele vai colocar por que ele quer fazer isso. Então, você tem que justificar. Por que eu vou fazer essa abordagem, né? Por que eu estou fazendo essa cienciometria? Nesse caso aqui, o que a gente queria fazer era gerar informação para alocação de fundo e desenvolvimento de estratégias futuras de pesquisa. E a gente vai explicando o porquê. Então, essa aqui é a nossa justificativa do porquê a gente quer fazer este trabalho. E você também tem que colocar dentro do seu artigo. Aqui ele segue fazendo outras justificativas, mas é só para você saber que dentro de uma desconstrução de artigo, você tem que olhar por que eles querem fazer aquilo que eles estão propondo fazer. Só uma parte bem interessante aqui da introdução é que aqui a gente colocou o seguinte, ó. Por que é importante, então, fazer a cienciometria? A gente também explicou. Então, ali naquele final, a gente justificou o porquê de fazer cienciometria nesse campo. E aqui a gente explicou na introdução por que a importância de se estudar cienciometria, né? Então, aqui a gente coloca o que é importante. Por quê? Porque assim você consegue entender a estrutura e organização de um campo científico e gerar informações do estado de arte que podem ajudar na detecção de oportunidades e de decisão para pesquisas. Então, eu vou colocar até da mesma cor, porque aqui elas linkam umas com as outras. Então, a gente como que se fechasse um loop aqui para ficar bem amarradinho. Uma das dicas que eu dou para vocês, quando a gente vai fazer a escrita científica, quando a gente está desenvolvendo os nossos trabalhos, é a seguinte: tem um objetivo aqui, tem uma pergunta aqui, tem que estar lá na introdução fechando essa pergunta. Por isso que é importante você identificar cada um desses aspectos e quando você for fazer o seu trabalho, vai seguindo nessa ordem que você colocou aqui, dentro do seu método, dentro do seu resultado. Mas seguindo aqui o nosso trabalho, dentro do método, então, para que a gente consiga chegar nos objetivos, a gente tem o levantamento do dado, né? Aquilo que a gente quer buscar. E esse levantamento aqui do dado, coisa importante a se dizer é que eu tenho que primeiro colocar quais foram os bancos de dados utilizados para o estudo que eu estou fazendo, então, onde eu peguei esses artigos e quais são as palavras-chave utilizadas para modelar, né, para que a gente conseguisse fazer essa busca desses artigos científicos e falar que você excluiu aquilo que não tenha relação, mesmo que tenha essas palavras-chave, mas que não tivesse ligação com aquilo que você buscou e também excluindo duplicatas, certo? Então, como eu havia dito para vocês, aqui a gente tem uma pergunta, a primeira parte do objetivo, né, era identificar aqui se tinha uma tendência histórica e temporal. Então, primeira coisa que os autores colocam, já nessa parte da análise em si, tirando aqui a parte de identificação, né, do banco de dados, nós calculamos o total e a média de artigos publicados por cada autor por ano. Então, aqui a gente já tem essa primeira conexão aqui na nossa desconstrução. Vou colocar em verde para você. E por que eu estou colocando aqui em verde? Eu vou colocar em verde porque quando a gente vai ler esse artigo aqui, as ideias que se conectam, as ideias que são relacionadas, ficam visíveis, então você já consegue identificar isso daqui. Eu vou simplesmente seguir somente essa parte aqui verdinha, então, de identificação histórica e tendência temporal. A gente volta em uma próxima aula e faz cada um desses elementos, porque são muitas análises envolvidas, então a gente faz de uma forma bem certinha aqui, para que você compreenda cada um desses aspectos, tá bom? Então vamos lá, a gente está na parte de identificação histórica das tendências nas publicações. Aí a gente achou aqui, então, que a gente tinha o número de artigos publicados por ano que foi feito, né? Depois disso, vamos ver o que mais que a gente viu de tendência temporal aqui. Aqui na nossa tendência temporal, a gente fez também avaliando o campo
de estudo científico de partnership, porque a partir disso daqui a gente consegue colocar a temporalidade. Eu já vou mostrar para você como que isso funciona utilizando aqui o programa Voz Viewer. Então, a partir desse programa você consegue colocar em qual ano que aquela conexão entre os autores foi feita, colocando essas tendências temporais. Eu vou mostrar para vocês aqui o resultado, então, de cada um desses aspectos. O primeiro aqui é relacionando a questão do ano, da produção anual, né? Então, já no resultado, a gente começa conectando aqui, a gente já fala quantos artigos foram obtidos, qual foi a primeira publicação. Eu tinha o objetivo de fazer um recorte que envolvesse, na verdade não era nem um recorte, eu queria envolver todos os artigos já publicados, então era desde 1960. Então você tem que falar, olha, qual que foi o intervalo de análise que eu coloquei? No meu caso foi de 1960 a 2018. E aí, então, a gente vai falar aqui sobre essa questão temporal. Olha, o número de publicações tendeu a crescer ao longo do tempo com oscilações suaves. E aí vai falando quando foi a maior produtividade. Ó, a maior produtividade aconteceu em 2006 e depois em 2013. Você vai começar a fazer nesse resultado essa caracterização dessa temporalidade. É interessante que você faça um gráfico sobre isso. É possível fazer em vários pacotes, no Biblioshine você consegue fazer. Vou mostrar aqui para você esse resultado. Então, esse gráficozinho aqui, por exemplo, ó, é o resultado da temporalidade que a gente tinha colocado como primeiro elemento de objetivo. Ó. Aqui a gente tem os anos, então, e aí quando a gente coloca aqui no X o número de artigos no nosso gráfico, a gente olha aqui o crescimento ao longo do tempo, houve um crescimento, e o número de artigos, então, anual. E aí, seguimos aqui agora para a gente encontrar a nossa resposta ali das tendências temporais dentro do campo de estrutura científica. Então, olha só, aqui a gente coloca, então, como resposta, né, aqui, que o número de coautores no campo tendeu a crescer ao longo do tempo. Então, aqui a gente novamente está trazendo a temporalidade para responder aquelas perguntas. Natácia, mas como isso daqui, você conseguiu identificar isso daqui? Eu peguei os números de coautores das revistas, eu queria fazer isso, então eu fiz essa extração, fiz um gráfico ao longo do tempo e a gente gerou também esse gráfico aqui dentro do Voz Viewer, e aí aqui a gente conseguiu colocar essa temporalidade, ó, tá vendo? A gente tem um gradiente de grupos mais antigos científicos, de cor mais fria para cor mais quente. Então, esses grupos aqui, ó, o grupo 2, por exemplo, são grupos mais recentes, mais jovens, grupos de pesquisas mais jovens, se a gente comparar, por exemplo, com esse pontinho isolado aqui azul ou com esse pontinho aqui mais pelo lado do verde. E aqui o gráfico de coautores que eu fiz. Então, eu peguei o número de coautores de cada artigo científico, somei por ano e a gente teve, então, esse gráfico aqui também mostrando que a gente tem um aumento no número de coautores na produção científica desse campo. Galera, é assim que a gente vai fazendo a nossa desconstrução. Vamos aqui pular para a nossa conclusão, em que a gente identifica aqui a questão temporal. Então, ó, aqui a gente coloca que dentro da questão temporal, respondendo aquele objetivo, os nossos achados mostraram que, overall, né, no geral, a gente teve um aumento do número de pesquisas ao longo do tempo. Depois a gente vai colocar que a maior parte das partnerships, né, das colaborações, elas tiveram uma maior produtividade no período de 1990 a 2010, e aqui então a gente respondeu aquela parte do objetivo que tinha uma questão temporal. Eu vou minimizar aqui para você a tela, para você dar uma olhada nos aspectos que estão em verde. Então, ó, aqui a gente teve essa parte de identificar a tendência histórica nas publicações, e tudo que está marcado em verde foi aquilo utilizado dentro do resultado e do material e método para responder aqui, chegar àquele objetivo. A gente não pegou aqui na discussão, e aqui chegou na conclusão. Também esses elementos precisam estar presentes. Cada um desses aspectos aqui, você vai fazer a leitura como eu te ensinei a fazer aqui, considerando o primeiro aspecto do objetivo, e assim, dessa forma, você consegue saber exatamente como você vai proceder com o seu trabalho, o que funciona para você, o que não funciona para você, quais foram as análises estatísticas,
utilizadas, quais foram os pacotes, como que esses autores organizaram no texto essa disposição das imagens, porque tudo isso aqui, ó, já é caminho pavimentado para que você tenha sucesso na sua pesquisa científica.